Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar, aliás, vamos fazer uma revisão dos assuntos de ciências do segundo caderno. Vamos falar das plantas. Olha que coisa boa, né? As plantas são seres vivos, né? Por quê? Porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Não é verdade? Vamos falar também de como as plantas produzem seu próprio alimento. Nós já sabemos, não é isso? Que toda plantinha produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Tia, e o que vem a ser a fotossíntese? Fotossíntese é o processo pelo qual a plantinha produz o seu próprio alimento, não é isso? Um dos responsáveis pela pigmentação da plantinha, veja que linda, né? Não é linda a plantinha verde? Então, por que a plantinha tem essa cor verde? Por quê? Porque há um pigmento nela que é responsável pela fotossíntese. Esse pigmento é chamado de clorofila, certo? Aí vocês vão me perguntar, tia, o que é pigmento? Pigmento é uma substância que há na plantinha que faz com que a planta receba os raios solares e produza o seu próprio alimento, certo? Além da luz do sol, a plantinha precisa de água e gases do ambiente. Para quê? Para produzir o seu próprio alimento, para realizar a fotossíntese. Não é isso? Então, existe no nosso mundo uma variedade de plantas. Existem plantas grandes, existem plantas pequenas, existem plantas que nascem na água, existem plantas que nascem na terra e existem também as plantas rasteiras. Tia, plantas rasteiras? O que são plantas rasteiras? Plantas rasteiras são aquelas plantas que nascem no solo. O próprio nome já está dizendo, rasteira, que nascem no solo. Que tipo de plantas são essas? As plantas rasteiras. É o pé de melancia e o pé de abóbora. São plantas rasteiras, certo? Agora, existe uma parte das ciências que estuda as plantas. Se chama botânica. Botânica? Que palavra bonita, né? Então, botânica é a parte da ciência que estuda as plantas, certo? E as plantas, há uma variedade incrível nas plantas, que as plantas estão divididas em 4 grupos. Tia, 4 grupos? Sim, 4 grupos principais. Então, eu tenho musgos, é um grupo. Samambaias é outro grupo. Araucárias é outro grupo. Araucárias e pinheiros formam um grupo. E laranjeira, certo? Então, as plantas estão divididas em 4 grupos. Que grupos são esses? Musgos, samambaias, araucárias e pinheiros e laranjeiras. Agora, vamos entender o que significa cada grupo? Então, musgos. O que são musgos? São plantas com poucos centímetros de altura. Não produzem flores e nem frutos. Veja que beleza, né? Então, os musgos são o quê? São plantas que têm poucos centímetros, que são pequenininhas, né? De altura. E eles não produzem flores e nem frutos, certo? Agora vamos para samambaias. Samambaias dependem de água para reproduzir. Elas vivem em locais úmidos e com sombra, certo? Então, as samambaias, elas dependem de água para se reproduzir. Sem água, elas não se reproduzem, certo? E elas precisam de lugar úmido. Que lugar úmido? Que tenha um pouquinho de água. E precisam também de sombra, certo? Agora vamos para as araucárias e pinheiros. Eles gostam de clima frio, né? Eles adoram
frios. E elas estão cheias de semente, né? Possuem muitas sementes, né? As araucárias e pinheiros. E por último, as laranjeiras. Laranjeiras é o grupo mais numeroso em quantidade de espécies, né? Possui todas as partes de uma planta, certo? Então, tudo isso aqui a gente estudou no segundo caderno. Vamos rever. A tia explicou para vocês. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá no portal e vão responder toda a revisão. Não precisa copiar no caderno, vocês vão responder todas as questões no portal, certo? E qualquer dúvida é só mandar um zap para a tia que a tia responde, certo? Então, até a próxima aula. Um beijão.